Bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de felicidade, de harmonia, de paz, de tranquilidade. Será que hoje você pode focar em coisas boas? Será que hoje você pode dizer que algo maravilhoso vai me acontecer? Será que a gente pode quebrar o padrão de olhar as coisas boas, de todas as coisas? Um dia um professor ele estava na sala e tinha um quadro branco enorme que ele estava dando aula. E ele fez um pontinho com canetão preto neste quadro. E ele perguntou para os alunos: o que vocês estão vendo? E eles falaram assim: nós vemos o ponto preto. Será que na vida da gente, no meio de tanta coisa grande, tanta coisa boa, tanta coisa linda, a gente só vê aquele pontinho escuro, aquele pontinho em que nada mais é importante, só aquele ponto? Há uma tendência natural do ser humano de sempre procurar algo para reclamar, sempre procurar algo para dizer que está ruim e dizer que não vai dar certo. Você tem que ter lucidez para perceber as possibilidades da vida. Perceber nos mínimos detalhes o que Deus está falando para você. Bom dia, Jair. Gratidão por estar aqui. Muito bom dia para você e eu quero te dizer algo maravilhoso. Você é meu irmão, Jair Faust. Eu quero te dizer que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida hoje. Perceba os detalhes, perceba as oportunidades, perceba as pessoas que se aproximam de você, porque algo maravilhoso vai acontecer hoje. E isso é acreditar. Incrível. Nós convidamos alguém maravilhoso que tem uma energia de amor, uma energia de sucesso, de alegria, de paz e que expande a nossa consciência. Então, muito bom dia, Romeu. Uma alegria imensa estar com você aqui, te conhecendo, conversando com você e aprendendo com você. Olá, muito bom dia, gratidão pelo convite. Acredito ser um momento muito especial de compartilhar conhecimento e de troca, né? Justamente de tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do caminho. Então, eu vi vários vídeos seus, conheci um pouquinho do seu trabalho, e ele é muito abrangente, né? Ele não é só especificamente em algo, né? Você expandiu em diversos setores, diversas formas de ver, a espiritualidade você levou às impossibilidades, né? A coisas grandes, maravilhosas. E isso eu admiro muito em você, porque você conseguiu sair da caixa, né? Isso é incrível. Quando alguém consegue ver além, conseguir quebrar todas as barreiras e conseguir ver além. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história, como você chegou até aqui, até esse momento em que você está vivendo esse projeto maravilhoso. Queria conhecer um pouco da vida, da história do Romeu criança, do Romeu que chegou até aqui. Muito legal. Bom, tudo iniciou, né, digamos assim, dentro da minha jornada espiritual no ano de 2013. E no ano de 2013, eu vou até esse ponto, depois a gente pode voltar e ir até o futuro novamente. No ano de 2013 eu conheci os grupos de contato, né, extraterrestre chamado Missão Rama. Missão Rama até aquele momento existia em mais de 55 países, né?
E existia todo um trabalho em relação ao conhecimento da vida, das dimensões, sobre toda essa realidade que compõe o cenário do contato extraterrestre. E bem, a partir daquele momento, até então, o Romeu que existia era um Romeu até certo ponto cético, até certo ponto alguém que não compreendia de forma profunda a espiritualidade. Então, a partir desse momento, a partir de 2013, inicia esse processo de despertar de consciência. E toda essa minha jornada, minha vida, deu um 360 graus completo nesse momento. Eu sou advogado de formação e naquele momento eu pude encontrar uma parte conectada da minha missão de alma, minha real vocação enquanto ser aqui encarnado na terceira dimensão. Então, dentro dessa realidade de 10 anos para cá, a gente pode chamar assim, minha vida deu um 360 graus completo. Hoje em dia eu sou instrutor de meditação, sou terapeuta holístico, apresentador do canal Vivendo Sem Medo, do História Perdida, enfim, já sou pai, estou indo agora para o meu segundo filho. Então minha vida teve uma completa transformação. Eu digo que eu sou advogado de formação e terapeuta por vocação. Então dentro da realidade, a partir do momento que eu tive meu primeiro contato com a espiritualidade em si, onde eu pude começar a me autoconhecer e pude perceber que tudo está aqui, está tudo dentro, né? Nada está fora, tudo aquilo que a gente precisa conhecer de si mesmo vai ser aquilo que vai ser o fator libertador e transformador da realidade. Você era uma pessoa que não buscava espiritualidade? Para ti foi uma coisa assim nova? Ou você já tinha assim um pouco de curiosidade desde criança? Olha, na verdade, quando eu buscava a espiritualidade a partir da religião, eu não encontrava aquilo que eu procurava e até certo ponto me sentia frustrado, sentia que aquela busca não tinha um ponto em que se conectasse realmente com aquilo que eu sentia dentro de mim. Então, muitas vezes, o que eu acabei trazendo um bloqueio em relação à espiritualidade, trazendo muito aquela mentalidade lógica, científica das coisas, e tinha uma dificuldade em relação a sentir aquilo que realmente está dentro. Então, quando a gente busca, né, somente pela mente aquilo que deve ser conhecido por nós, a sensação dessa busca é de um vazio. Então, basicamente, a mente parte para aquilo que é mais fácil, que é justamente negar aquilo que é uma possibilidade real de vida e conhecimento. Então, quando eu pude perceber, justamente a partir da espiritualidade em si, a partir da possibilidade do autoconhecimento, da evolução de consciência, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a se encaixar dentro da minha vida e dentro dessa realidade. E assim, independente de qualquer linha que cada um venha, e dependendo daquilo que dá aquele start, né, justamente dentro da relação e do trilhar do caminho espiritual, no meu caso, foi através dos grupos de contato, né, onde inicialmente a gente imagina ser algo relacionado a só avistamentos, a naves, a fazer vigílias e tal. Não, é um profundo contato consigo mesmo. E dentro da dinâmica com esses seres, né, através de meditações, através de avistamentos, através de saídas a campo, enfim, aquilo que a gente percebe é uma dinâmica que eles sempre nos passaram, que é: conheçam-se e nos conhecerão. Estabeleçam primeiro uma ponte consigo mesmos, estabeleçam primeiro uma relação consigo mesmo de autoconhecimento, e a partir disso estamos cada vez mais próximos dentro dessa dinâmica do contato. Então, a partir desse ponto, foi um fator transformador dentro da minha vida, dentro da minha realidade. E você, como advogado, né, que estuda as leis, tem a tendência de ter um pensamento muito lógico, né, muito sistemático. E como que pode, né, um advogado com esse pensamento tão lógico, racional, ter essa capacidade de poder se experimentar e vivenciar algo totalmente sobrenatural, né? E uma das bases do seu trabalho é viver sem medo. E para a pessoa experimentar tudo isso, né, que você está falando,
não tem mais, não tem que ter medo, né? Tem que estar totalmente livre do medo. Porque quando você supera o medo, você está vivendo o amor e as coisas começam a manifestar na sua vida. E como surgiu esse tema? Como que surgiu esse projeto Viver Sem Medo? Bom, é uma pergunta interessantíssima, porque foi aonde mudou completamente o rumo da minha realidade. Dentro desse trabalho, né, dos grupos de contato, a gente começou com um grupo pequeno de 6 pessoas, que fazia parte de todo um grupo maior, enfim. Dentro da dinâmica dos grupos de contato do ramo, a gente não tem a figura do mestre, do guru, enfim, daquele, né, justamente porque é um caminho que cada um vai se autoconhecendo. E a partir de determinado momento, acredito que lá pelo ano de 2014, por aí, em dado momento, eu tive, digamos assim, eu recebi uma técnica terapêutica, canalizei desses seres uma técnica terapêutica a partir de uma noite no astral. Eu fui dormir e nessa noite eu pude viver e passar por um extremo aprendizado em relação à mente, à consciência, a justamente os medos, como são os medos os empecilhos para a nossa jornada espiritual. E canalizei uma técnica chamada autotreinamento da mente e da consciência, o ATMC, que tem como propriedades principais a reprogramação mental dos medos e dos padrões inconscientes e a cura vibracional, justamente onde me ensinavam que a mente ela está profundamente conectada à nossa vibração. A frequência que está na nossa vibração vai ser onde a nossa mente se conecta, justamente como se ela fosse uma estação de rádio, né? Então, nada mais é do que o treinamento da mente e da consciência, uma técnica de 4 módulos, ou seja, 4 encontros ou 4 sessões, que tem a característica e o potencial de reprogramar a nossa mente, justamente dos medos e dos padrões inconscientes. Quando eu penso em medo, até é legal, importante falar, no meu filtro mental, medo significa um padrão inconsciente, não uma fobia, não aquele estado ultra exacerbado, né, que modifica a nossa consciência. Na verdade, quando eu penso em medo, justamente aquilo que foi passado por mim e foi canalizado a partir do contato com esses seres, através de práticas de meditação, a partir desse momento astral, foi um sistema em si, que o ser humano pode se libertar desses padrões, se libertar desses medos, porque são eles que causam todo o sofrimento na nossa realidade. As emoções como ansiedade, como culpa, como raiva, insegurança, frustração, entre outras, vergonha, por exemplo, são simplesmente programações mentais. Observando a mente como uma ferramenta muito parecida com um computador. O padrão inconsciente da mente é uma ferramenta muito parecida com o computador, que ao longo da vida a gente passou a programá-lo de forma negativa, através dos nossos traumas, através de tudo aquilo que a nossa mente gera de negativo. Então, a partir desse momento, de 2014 para frente, além de receber essa técnica, eu comecei justamente a aplicá-la. Eu falei, bem, será que isso funciona? E, desde então, aqui estou eu, né? Por isso que eu digo, advogado de formação e terapeuta por vocação. Que bom, que maravilhoso. E eu não sei se você pode contar para nós, Romeu, mas tem alguma experiência sua nesses seus trabalhos de encontro que foram marcantes para você, assim, que poderia compartilhar com a gente? Tem sim, tem sim. Eu, a partir desse momento, né, junto com o meu grupo, a gente passou a estudar profundamente a espiritualidade e todas as linhas, correntes, entendimentos. Então a gente passou a mergulhar todos juntos dentro desse caminho do autoconhecimento. E ao longo desse caminho se apresentaram outras situações relacionadas ao próprio contato, entre eles o grupo de expedição. O grupo de expedição é um grupo que busca, né, vestígios de antigas civilizações, principalmente aqui na América do Sul. E dentro dessas viagens, eu fui para a região de Huancax, no Peru, que fica entre a Cordilheira Branca e a Cordilheira Negra, que é os picos nevados e os picos que não tem neve ali nos Andes peruanos.
E nessa região, ao lado da maior montanha do Peru, o Huáscar, né, eu tive a possibilidade ali, acredito que eram uns 5.000 metros de altitude, junto com um companheiro do grupo de expedição, que também faz parte dos grupos de contato e tal, do História Perdida. A gente teve a possibilidade de ter um contato físico com esses seres. E justamente naquele momento em que eles se apresentaram, se abriu como uma espécie de um Chandra, né, aquilo que a gente chama de portal, era basicamente umas 9:30 da noite. E surgiram justamente, não sei como, a 5.000 de altitude, literalmente 12 vacas criaram como se fosse um cordão ao nosso redor. Ficaram, digamos assim, interrompendo a nossa passagem até um ponto que a gente se estabeleceu naquele local. E de repente passou uma névoa, começou a surgir uma névoa, uma luminosidade. Justamente esses seres utilizam essa tecnologia ultra avançada, né, de abertura de portais. E três seres saíram, né, daqueles que a gente já tinha um contato, que tem aspecto físico, humano, saíram do interior dessa névoa, digamos assim, aquilo que dentro dos grupos de contato a gente chama de Chandra, e se apresentaram. A gente teve uma possibilidade de um contato físico, cara a cara ali, aproximadamente uns 7 metros de distância, eles estavam de nós. E o contato com esses seres se estabelece através de uma conexão telepática. Então, basicamente, eles têm uma capacidade tanto genética quanto tecnológica, digamos assim, de conexão mente a mente, né? E ali eles nos passaram uma série de informações que foi ultra relevante, mas essa disparada foi uma experiência das mais marcantes que eu já vivi na minha vida, e foi ali nos Andes peruanos. E o que você sentiu no seu corpo, assim? Você ficou nervoso? Você sentiu a vibração elevada dele? Qual foi a sua percepção corpórea? Basicamente, a gente necessitava passar por todo um processo de preparação que se iniciou antes dessa viagem, já 6 meses antes. Então, basicamente, a gente não sabia que viver isso, mas a gente estava justamente preparado para algo profundo, né? Hoje em dia eu já sou vegetariano, já fazem quase 10 anos. Tudo aquilo que a gente passou por um trabalho, inicialmente de alimentação, de uma dieta específica, tudo aquilo que a gente conseguia trabalhar a nível de espiritualidade, práticas de meditação diária, até chegar nesse ponto, foi uma preparação profunda. Porque o que acontece? O nosso campo eletromagnético, a nossa vibração, não suportaria um contato tão próximo com esses seres que têm uma vibração tão elevada. Então, justamente esse cordão de isolamento ali, essa distância de 7 metros, faz com que o nosso corpo, né, frente a seres que têm uma vibração tão elevada, então, naturalmente, a gente teve que se preparar de forma tão profunda, porque outros contatados ao redor do mundo, outras pessoas já tiveram uma experiência tão próxima, relatam que é possível até de você desmaiar, tamanha potencial energético que esses seres têm. Então, ali naquele momento, minha sensação corporal era primeiro, a necessidade de estabilizar as minhas emoções a partir do ritmo da minha respiração. Então, a gente usou toda uma técnica que a gente utiliza dentro do Rama de controle emocional, de estabilidade emocional, e também utilizar para que nesse momento nosso corpo físico se encontre daquela maneira que justamente não vá sentir o impacto da energético, digamos assim, do contato tão próximo físico, né, com seres de tamanho potencial vibratório. Então, naquele momento, a gente usou uma técnica de respiração, né, justamente para estabilizar nossa mente, deixar ela num estado de neutralidade suficiente para que a gente possa utilizar e receber uma comunicação. Em outras oportunidades, esses seres se apresentam, né, via astral, se projetam, né, via astral. Claro que a gente cria todas as condições energéticas para que aquilo aconteça dentro de uma reunião, porém, é algo sempre transformador. Então, quando a gente se sente próximo de um ser, porque eles não se consideram seres superiores aos seres humanos,
eles se consideram irmãos mais velhos e tem toda uma palavra de amor, de unidade, de união, de paz interior. E justamente tem essa possibilidade de um auxílio indireto da própria evolução espiritual dos seres aqui na Terra. Então, toda essa preparação que a gente teve que passar é justamente para viver uma experiência, digamos, desse calibre energético, digamos assim. Entendo. E, Romeu, com certeza a gente tem que estar com o nosso corpo numa vibração muito mais elevada, né? Isso é importante, os pensamentos, a alimentação, são diversos fatores para a gente, a limpeza com a água, são diversos fatores para a gente aumentar a frequência vibratória, porque para a gente acessar algo novo na nossa vida, as pessoas elas não entendem que elas primeiro têm que mudar a si mesmas, e elas vão ter aquilo que elas querem, né? Vão encontrar o sobrenatural sobrenatural que elas querem, mas quando elas se transformarem no sobrenatural, né? E é fantástico isso. Eu gostaria muito de conversar com você horas a respeito de como aumentar a vibração, porque eu sei que quando a gente aumenta a vibração, coisas maravilhosas acontecem, coisas incríveis. E é maravilhoso sentir isso e ver que a gente pode viver aqui na Terra, mas numa frequência mais elevada. Minha pergunta agora é que, será que existe, meu, assim como existem seres, né, de outros planetas que interagem conosco, será que existem seres de outros planetas que não são tão bons assim, são positivos, ou todos eles são positivos? Qual que é o seu estudo sobre isso? Olha, excelente pergunta. Existem esses seres que hoje em dia existem os contatos com esses seres hoje em dia no planeta Terra. Eles são como uma espécie de aliança que trabalha para o desenvolvimento da vida inteligente em toda a nossa galáxia, chamada Confederação dos Mundos da Galáxia. A Terra e mais 32 planetas, né, ao redor da nossa galáxia fazem parte dessa grande aliança em prol da evolução consciente e coletiva. Existem também seres, né, relacionados à nossa galáxia, também aquilo que a gente chama de universo local, que é um conjunto de 8 galáxias mais a nossa, que também tem outra mentalidade, tem uma mentalidade mais imperialista e tal. Só que a Terra, hoje em dia, até se a gente for buscar, segundo a profecia do próprio Chico Xavier, ela se encontra no estado de quarentena, ou seja, ela é protegida por esses seres para que os rumos daqui e para que o planeta cumpra todo o seu, digamos assim, a sua missão cósmica, seja esses seres que estão aqui vinculados ao processo da Terra, são seres que auxiliam na evolução consciente das pessoas. Então, a partir do momento em que a gente se torna cada vez mais próximos deles, quer dizer que a gente está cada vez mais próximo da nossa própria missão de alma, da nossa real identidade, digamos assim, que é todo esse processo que a gente passa a conhecer aos poucos. Então, assim, sim, existem seres que não são bons, existem seres que trabalham de uma outra forma. Agora, esses que estão aqui, não. Esses que estão aqui já, que possuem bases em vários locais do planeta, eles estão aqui em prol de auxílio. Já começou lá atrás, desde a antiga Suméria, esse projeto, que muitas vezes não deu certo, porque o ser humano passou a se tornar muito dependente do auxílio e do conhecimento desses seres. Mas a partir do momento, na nossa história moderna, que começou lá no Peru, a partir de 73, digamos aquilo que eu posso chamar das ferramentas de contato, ou dos protocolos de contato moderno, isso tudo começou a alterar. Então, hoje em dia, existem pessoas fantásticas que já tiveram a possibilidade de ter um contato tão profundo com esses seres e trouxeram conhecimento muito valioso. Eles, em prol da humanidade, já trabalham já há milhares de anos. Não é algo novo. Inclusive, eu encontrei uma terapeuta que ela trabalha com frequências, brilhos de luz. Já ouviu falar sobre os pleidianos? Pleidianos, com certeza. São desses seres que compõem essa grande aliança que eu falei há pouco. E eles têm relação também com as pirâmides do Egito, Romeu? Tem profundamente relação com as pirâmides do Egito. Porque isso também já nos conecta a antigas civilizações. E que, por exemplo, os Atlantes, né, a Atlântida em si,
foi uma civilização que, digamos assim, emergiu a partir do contato com esses seres das Pleiades. E, na verdade, dentro de toda essa dinâmica, inclusive os maias, o calendário maia, que hoje é tão difundido, veio através também de um conhecimento desses seres dos pleiadianos. Que, digamos assim, existem várias... Os pleiadianos são digamos assim, uma espécie extraterrestre, uma raça extraterrestre, melhor dizendo, que já atua aqui há praticamente 15 mil anos em relação à história da Terra. Então eles, como seres de Sírios, seres de Alfa Centauro, seres de Órion, seres de inúmeros locais aqui da Terra, inúmeros locais aqui do universo, digamos assim, eles já atuam em prol do benefício da nossa civilização. E eles já tiveram contato com todas as civilizações aqui da Terra. Porque, basicamente, tudo aquilo que a gente chama hoje em dia de grande fraternidade branca, né, os seres, ou digamos, os regentes espirituais aqui do planeta, que foram os mentores praticamente de todas as religiões, eles já atuam em prol e do benefício da evolução consciente e coletiva aqui da humanidade. Então, o Egito, Suméria, os Maias, os Incas, diversas outras civilizações, elas tiveram contato. Existe, por exemplo, dentro da história dos índios Hopi, dos Estados Unidos, essa familiaridade com o contato com aqueles que do céu vieram e passaram conhecimento. Então, isso já está contido numa relação em toda a história da humanidade. Pelo que eu estudei de várias civilizações, eu percebi que existem civilizações que eram extremamente mais evoluídas, com consciências mais expandidas, que tinham tecnologias altamente incríveis. E por que o planeta Terra está nesse nível que está hoje? Se teve contato com coisas, com civilizações, povos incríveis, por que isso não se perdurou, Romeu? É uma excelente pergunta. Porque, veja, desde a Atlântida, Lemúria, desde civilizações que já tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje, se a gente perceber as pirâmides do Egito, Machu Picchu, locais que hoje em dia não possuímos tecnologia suficiente para construir. Como que a humanidade chegou a tal ponto de evolução e decaiu, né? E viveu uma era da pedra, digamos assim, posterior. Bom, isso tem a ver com o próprio ego dos seres humanos. Isso tem a ver com desejo, com ganância, com necessidade de poder, que aconteceu lá atrás e que foi o fator fulminante, né, que existiu o fim dessas civilizações justamente por esses motivos. Guerra, necessidade de poder e tal. Porque, nesse sentido, para não ser muito, para a gente não... para a gente conseguir manter a linha de raciocínio, basicamente, essas antigas civilizações, elas tiveram o seu auge, inclusive espiritual, e depois decaíram de forma profunda. E isso fez com que existisse um efeito de tamanha negatividade em relação ao campo eletromagnético do próprio planeta, que fez com que fossem atraídos corpos celestes até a Terra, digamos assim. E quando a Terra viveu cataclismas, né, viveu inúmeros cataclismas ao longo das eras, até chegar à nossa história mais recente, né, ao final de Atlântida, o afundamento derradeiro definitivo do planeta, desse continente, que foi basicamente há 12.900 anos. Quando isso aconteceu, isso transformou toda a geografia do planeta, né? Então, o que aconteceu depois desses eventos, né, lá no nosso passado? Aqueles seres, eles perderam, aqueles que sobreviveram a esses grandes cataclismos, perderam totalmente a tecnologia que possuíam. Então começaram de novo, começaram da Idade da Pedra, enfim. E alguns poucos sobreviventes, eles foram para aquilo que chamam dos retiros interiores, né, no planeta. Sabe a teoria da Terra Oca, de todos esses seres que tinham um potencial espiritual muito profundo, e que, para preservar todos esses conhecimentos, né, para quando a humanidade estivesse pronta para recebê-los novamente, foram e migraram para o interior do planeta. Então é toda a história do êxodo dos Atlantes, né, daqueles
existe Helena Blavatsky que chama dos filhos da luz e dos filhos da escuridão. Existiu toda uma guerra no final da Atlântida que gerou todo esse processo de negatividade. E eu já li diversos teorias também que existe portais de entrada para essa entrada dentro do planeta, né? Para civilizações mais avançadas. Eu queria perguntar para você, infelizmente eu percebo realmente que o ego ainda impera nesse planeta, e esse planeta é como se fosse uma escola, e um hospital, está mais para hospital do que para escola, mas será que algum dia o planeta terá condições de viver novamente uma idade de ouro, uma idade onde que vai imperar luz, imperar amor, imperar união, não haverá mais medo? Como você vê isso? Justamente, acredito que seja o principal propósito daquilo que a gente chama da Era de Aquário, né? Da entrada definitiva aqui da humanidade em relação à Era de Aquário. Porque nesse momento, a Terra recebe digamos assim, uma radiação tão profunda daquilo que a gente chama do Sol central da galáxia, ou dessa energia de cor violeta, né? Dos raios violeta que a Terra está recebendo de forma tão profunda nesse momento planetário, que o ser humano está fazendo todo um detox, toda uma purificação, todo um trabalho de renovação interna de seus medos, de seus paradigmas, para que a gente possa justamente se tornar essa civilização que tanto se espera em relação à humanidade. Claro, nesse momento, se a gente olhar para fora, olhar para o externo, olhar tudo que está acontecendo no planeta, seja guerra, pandemia, fome, tudo aquilo que há de negativo no nosso mundo, a gente fala, nossa, não temos a menor chance de chegar a esse momento. Mas eu tenho percebido o trabalho, digamos assim, de inúmeras pessoas como você, como diversas outras pessoas que nesse momento estão justamente fazendo sua parte dentro do seu microcosmos, em relação à mudança dos seres humanos, a postura e a consciência dos seres humanos. Claro, nesse momento, talvez aquilo que venha realmente acontecer, a transformação, venha ser na geração dos meus filhos, dos netos, quem sabe. Mas tudo aquilo que a gente já está fazendo, uma partezinha da consciência dos seres humanos, ou pelo menos um microcosmos dentro aqui da história da Terra, isso já está acontecendo. E quando isso atingir um efeito potencializador e transformador que vai abranger toda a humanidade, aí a gente vai dar aquele salto quântico definitivo. E vai fazer parte dessa grande aliança cósmica, que na verdade são seres que só estão esperando a gente chegar no estado de amadurecimento espiritual correto, para poder justamente... E será que, antes de nós entrarmos nessa nova era, como aconteceu lá no passado, em várias eras, e que houve apocalipse, que houve destruição, será que nós vamos viver um apocalipse ainda nesta era de Aquário? Será que vai acontecer tantos profetas, né, promulgam que vai ter um outro planeta gigante? Você já ouviu falar disso? Que tem outro planeta que se aproxima da Terra, e esse planeta vai engolir a Terra e vai gerar várias transformações. O que você fala sobre isso? Olha, é uma pergunta muito interessante. Segundo esses seres, segundo também, não só o meu depoimento, mas também de outros contatados ao redor do mundo, esses seres dizem que esse cataclisma, esse processo de extinção, isso não vai acontecer. Vai existir um processo profundo de transformação social, transformação em relação à vida do nosso planeta, mas não através de algo tão traumático, digamos assim. Porque, na verdade, aquilo que a Terra dá para viver, aquilo que é justamente aquilo que a gente chama da transição definitiva da terceira para a quarta dimensão, que o planeta e os seres que habitam a Terra vão viver, já é algo que já estava previsto durante todo o processo. Só que, né, em outros momentos, existiu uma forma muito mais traumática de transformação, porque naquele momento o nível de vibração que a Terra atingiu, por conta dos seus habitantes, foi muito negativo. E nesse momento, por mais que exista uma onda de negatividade profunda, existem pessoas que, através de seus trabalhos e através da conexão com outras pessoas, estão mantendo esse nível vibratório de uma forma muito mais harmônica. No dia que a gente conseguir dar o salto quântico, vai ser quando as pessoas daqui, da Terra, conseguirem juntos, né? Não sei se você já ouviu falar também da profecia dos Hope, dos 144 mil dançantes ao Sol,
que em algum momento vão justamente atingir a massa crítica e vão conseguir transformar toda a vibração do planeta. E a partir desse momento, esses seres vão se apresentar em escala global e vão começar a um trabalho de ajuda mútua. Então, eu não acredito que nesse momento vai existir um grande cataclismo, algo que vá comprometer completamente a forma de vida aqui na Terra. Mas, claro, todas as convulsões sociais, tudo aquilo que necessita desse processo de depuração que vai vir do próprio interior dos seres humanos, isso vai ser profundamente necessário. Porque todo o caos, na verdade, a gente encontra internamente. Assim como a possibilidade da paz, assim como a possibilidade do amor, assim como a possibilidade da renovação. E através desses sentimentos nobres que a gente vai transformar a realidade. Eu fui, Romeu, não sei se eu acabei respondendo a tua pergunta. Romeu, se alguém quiser te encontrar, conversar com você, fazer terapia, conhecer o teu trabalho, como que faz para te encontrar? Como que faz para poder realizar esse contato, para poder fazer os retiros com você? Conta para a gente como a gente pode se aproximar de você. Olha, eu deixo aqui também o telefone, meu contato pessoal, meu WhatsApp, né? 42 999 16 87 17. Ou também pode me encontrar aqui no Instagram, a partir do Romeu Rocha Neto _ ATMC. E também tem um canal no YouTube chamado Vivendo Sem Medo, né? Onde tenho também faço algumas lives, demonstro alguns conteúdos, e também no @História Perdida, que também tem um canal com esse mesmo nome no YouTube. Qualquer uma das formas vai chegar até mim, e estou à disposição de quem sentir no coração uma vivência mais profunda, seja em termos terapêuticos ou também queira entender melhor todo esse universo do contato extraterrestre. E vocês têm algum tipo de retiro já programado, que as pessoas poderiam participar? Como que funciona? Olha, esse ano em específico existem alguns locais de poder ao redor do planeta, e aqui no Brasil existem inúmeros, e a Serra do Roncador, não sei se já ouviu falar, é um local de enorme potencial energético. Existem alguns pontos do planeta que são excepcionais para uma experiência espiritual mais profunda. Digamos assim, são locais de pico de energia telúrica. Isso contribui bastante para práticas como meditação, enfim. A partir do feriado de 7 de setembro, nós vamos fazer um retiro na Serra do Roncador, que tem a ver com as práticas de contato, tem a ver com toda a história da Terra, tem a ver com toda essa dinâmica pela qual eu estava abordando. Então, quem sentir no coração, no feriado de 7 de setembro, esse ano, a gente vai ter um encontro justamente do meu grupo de História Perdida, né, que é um grupo de investigação a respeito desses temas de extraterrestre e também da história antiga do planeta. A gente vai receber essas pessoas na Serra do Roncador, no Parque Portais do Roncador. No feriado Antes de nós finalizarmos, eu quero dizer para você, Romeu, que você é um ser de luz, e eu sou muito grato pela sua presença, por ter atraído você até mim, para acrescentar tanta luz, tanta paz, tanta harmonia, tanto coragem para vencer todos os meus medos internos, minhas programações antigas. E você é essa pessoa que venceu todas as barreiras, venceu todos os teus medos para vencer e desempenhar a vocação tão linda que você está desempenhando. Obrigado por ser essa pessoa tão incrível, obrigado por ter esse canal no YouTube, canal no Instagram, e ter esse coração disponível para ajudar tantas pessoas. Você me inspira, eu te admiro, e obrigado. Obrigado por continuar sendo essa pessoa tão maravilhosa que você é. Muita gratidão pelas palavras. Eu digo, faça suas palavras como as minhas, você também me inspira. Ter conhecido você, ter encontrado você através de uma amiga em comum, nos direciona e nos conecta, né, com irmãos de alma, com irmãos de caminhada aí que Isso. tanto nos... E eu até proponho para nós, Romeu, um dia, quem sabe, unirmos forças e fazermos um retiro juntos. Perfeito. Fazer um seminário juntos, você utiliza suas capacidades, seus dons, eu utilizo os meus, e a gente poder ajudar as pessoas. Eu acho que a gente podia conversar e
e reunir e fazer um seminário, nós dois juntos, ou com mais pessoas, mais terapeutas, eu acho que Eu seria incrível. acho uma ideia fantástica, estou 100% dentro desse projeto. Então vamos nos organizar para isso. E esse ano ainda, eu quero se Esse encontrar ano, pessoalmente, dar um abraço e dizer muito obrigado. muito, Então, aí, perfeito. Muita gratidão e esse convite é mais uma peça nesse todo, dentro dessa transformação que a gente veio para realizar. tenho mais duas perguntinhas para finalizar e um pedido do coração. As duas perguntinhas que faz parte do nosso canal das lives todos os dias. A primeira pergunta: qual que é o seu propósito de vida e como que a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida? Olha, isso é uma pergunta fantástica. Primeiro, o meu propósito de vida, ele está muito relacionado, hoje em dia, o trabalho de cura em relação às pessoas, a capacidade que a gente tenha de se curar dos nossos medos, dos nossos gatilhos, dos nossos traumas, e também de tudo aquilo que bloqueia e inviabiliza a nossa vibração de estar no estado harmônico. E também hoje em dia divulgar todo esse conhecimento em relação a tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses 10 anos de contato, ao longo de todas essas experiências, todas essas viagens que eu fiz. Hoje em dia, além do autotreinamento da mente e da consciência, eu trabalho também com uma técnica chamada conexão regressiva, que é justamente através das vidas passadas, onde a gente possa entender aquilo que ficou e como se curar de determinadas situações que se repetem hoje em dia na nossa realidade. E também você falou sobre a missão de alma. Hoje em dia eu também dou um curso chamado Despertar da Nova Era, que é justamente com o propósito de acesso e encontro da nossa missão de alma, daquilo que seja o nosso objetivo, mas não da missão de vida relacionada aos nossos processos kármicos, daquilo que foi a missão originária do ser aqui nesse planeta, aquilo que realmente é o nosso dom, o nosso potencial, e justamente como acessar esse potencial. Então, gratidão por essa pergunta, porque foi algo que acabou passando batido em toda a minha fala. Muito bom. A segunda perguntinha: o que eu posso fazer todos os dias, diariamente, que você faz ou você indica, para a gente aumentar a nossa frequência, aumentar o nosso padrão vibratório, nossos pensamentos, nosso físico, nossa alma, nosso espírito, para a gente expandir a consciência? O que eu poderia fazer todos os dias, pequenos passos, para expandir? Eu não vejo técnica melhor do que a meditação para esse fim. A técnica da meditação, ela vem justamente para ser um fio condutor em relação à nossa missão de vida, à nossa consciência, a capacidade que a gente tem de se estabilizar, de se harmonizar frente a todo esse caos externo que hoje em dia a gente pode ver no planeta. Então, na verdade, a prática da meditação é algo que na minha vida é diária. Muitas vezes acontece 2, 3, 4 vezes por dia. Não só por ensinar as pessoas a meditar, mas também como um trabalho interno de aliviar de toda a tensão, aliviar de toda a carga, aliviar de todas as frequências negativas que muitas vezes a gente está exposto e é irradiado a nós diariamente. Então a meditação, ela foi o fiel da balança dentro da minha história, dentro da minha realidade. A partir do momento em que eu coloquei ela com uma disciplina correta dentro da minha vida, tudo só melhorou. A realidade em si melhorou profundamente. E como ensina a nós, Romeu, como que a gente consegue meditar? O que eu faço para meditar? Eu procuro um lugar silencioso, pode ser em qualquer lugar. Ensina a gente uma estratégia para a gente conseguir meditar. O que Olha, a gente tem que pensar? a meditação é justamente essa arte da abstração, né? Aquilo que os nossos pensamentos, a nossa mente, somos bombardeados de informações diariamente. E todas essas informações, elas têm uma fonte, elas vêm do inconsciente coletivo ou são irradiadas de outras pessoas a nós. Muitas vezes aquilo que acontece, a meditação é uma arte da harmonização interior. Muitas vezes a gente imerso em todos esses estados de pensamentos e todas essas cargas que vêm até nós a partir dos pensamentos, a gente não percebe a principal fonte de energia que temos, que é a nossa respiração. A partir da sincronização a um ritmo específico de respiração,
a gente vai justamente alinhar nosso ritmo cardíaco e também o ritmo dos nossos pensamentos. A partir do encontro do tom correto da nossa respiração, isso vai nos levar interiormente até um estado de harmonização profunda. E quando chegamos nesse estado de harmonização, a nossa mente vai baixando, digamos assim, aquilo que a gente chama de frequências de ondas cerebrais, saindo de beta, passando por alfa, chegando até teta. E a partir desse estado de ondas teta, a gente consegue justamente se integrar de forma profunda ao nosso estado mais consciente, ao presente, a um estado de harmonização e de vibração mais elevado. Então, através da nossa respiração e através do encontro do tom e do ritmo certo da respiração, a gente chega até esse estado de consciência expandida. E a respiração, cada um tem o seu tom harmônico, digamos assim, de respiração. Basta que esse treinamento seja exercido, se não diariamente, mas da forma mais constante possível. Porque através da nossa respiração a gente vai chegar em um estado mais elevado de consciência. Então, basicamente, através da meditação, aquilo que eu dou de dica ou de técnica é buscar entender e encontrar qual que é o seu tom correto, o seu tom harmônico de meditação. E esse tom vai servir justamente como uma mola mestra para que a gente possa atingir esses estados cada vez mais conectados, primeiro com nós mesmos e depois com o todo. Muito bom. Último pedido, se você me permite, gostaria de uma bênção sua, uma bênção para o nosso dia, para as pessoas que vão ver essa live, uma bênção para o nosso coração, nos abençoasse, uma bênção dos céus, uma bênção divina, uma bênção espiritual para a gente. E eu agradeço muito. Muito bom, muito bom. Bom, vou falar aquilo que está no meu coração. Que todos os seres humanos possam encontrar o estado de amor mais profundo que existe dentro de si mesmos e a partir dessa conexão e desse sentimento divino possam reverberar esse amor em toda a sua realidade, em todos os seus focos e fontes de convívio. E que esse amor possa nos conectar a toda a luz que existe no universo e que a partir dessa luz possamos também identificar, encontrar e expandir toda a nossa luz interna e que todos os seres encontrem sua felicidade, encontrem sua harmonia e que toda a luz de cada um seja perceptível e reconhecida por si e pelos outros. Muito obrigado. Eu recebo, eu aceito e expando isso para todos os seres, para tudo e todos, em todas as dimensões. Muito obrigado. Muita gratidão, meu amigo. Obrigado. Hoje, muito obrigado. Hoje estarei lá no Verê. A gente vai estar realizando um retiro num lugar para trabalhar a meditação, para trabalhar processos da alma. E eu espero que, quem sabe, se os próximos retiros eu esteja com você, nos reunindo com mais pessoas, e a gente expandir essa luz que está em você, que tanto nos beneficia e nos leva para outros padrões, outros caminhos e uma melhor vida. Muito obrigado, um ótimo dia para você e até breve. Um até breve, meu amigo. Gratidão pelo convite. Estaremos juntos, tanto no retiro quanto em futuras lives aí. Sim. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.